Olá, seja você aluno, aluna ou profissional de engenharia civil. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Jari. Na aula de hoje, vamos dimensionar a laje L6 na sua armadura positiva. Sim, a laje L6 ela possui duas particularidades. Uma, que ela é a segunda maior laje do piso do pavimento terra de nossa casa. E dois, ela possui um dos bordos parcialmente interligado a uma laje vizinha. Quando isso acontece, nós precisamos determinar se esse bordo é apoiado ou engostado. Esse tipo de problema, por mais incrível ou diferente que possa parecer, ele irá ocorrer invariavelmente ao longo de sua carreira profissional. Ele acontece com certa frequência nos projetos de arquitetura e engenharia. Portanto, vamos dar início à nossa aula de hoje. Projeto da Casa 1 de concreto armado, aula de número 7, dimensionamento da armação positiva da laje L6. Usando a tabela de Ciserne. Bem, o primeiro passo no dimensionamento de uma tabela, como de uma laje, como vimos até aqui, ao longo essa terceira aula, ao longo dessas três aulas, é sempre utilizar uma tabela pertinente, seja de Ciserne ou seja de Marcos para o dimensionamento de lajes. Eu sempre utilizei essas duas, uma ou outra, mas há outras tabelas também. Pois bem, a laje L6, quanto à geometria, possui uma largura de 4,4, que é a menor dimensão, podemos chamar de largura, e do ponto de vista de cálculo, chamamos sempre de LX. LX é sempre relacionado à menor dimensão da laje, ou seja, 4,4 metros. E o LY, ele é sempre relacionado, do ponto de vista de cálculo, à maior dimensão, ou seja, ao comprimento da laje, nesse caso, 4,9 metros. Essa laje L6, como eu falei na introdução, possui uma particularidade de haver um vazio, de não haver laje nenhuma interligada à laje L6 até certo ponto, e de haver uma outra laje ligada até ela até certo ponto. Então fica a dúvida do projetista quando se trata com uma situação como essa. Eu devo entrar na tabela de Ciserne considerando dois bordos engastados, pois eu tenho uma laje totalmente engastada a L6 e uma outra laje totalmente engastada a L6, dois bordos engastados e dois bordos apoiados, ou um bordo apoiado e um bordo engastado na outra direção. Então, vamos determinar juntos se esse lado da laje ele pode ser considerado como engastado ou como apoiado, por ter uma ligação parcial. Pois bem, a laje L5 ela possui um comprimento de 1,9 metros. De acordo com os conhecimentos aprendidos pelos livros da Darcy Moreira da Rocha, pelas normas antigas, NB1 de 1978, sempre que uma laje, como nesse caso adjacente, possui um comprimento, por exemplo, de 1,9, e esse comprimento de 1,9 corresponder a 85%, pelo menos, do comprimento da laje que ele está unido, ou seja, se 1,9 equivaler a 85% de 4,9, então esse bordo ele seria considerado como engastado. Como 1,9 ele não chega perto de ser equivalente a 85% de 4,9, ele é inferior a 85% dessa relação, então esse lado é considerado como apoiado. Então a laje alicerce ela possui dois lados, dois bordos engastados e dois bordos apoiados, independente de se ter esse pequeno pedacinho de laje engastado. Entrando na tabela de Ciserne, a gente sempre primeiro identifica a quantidade de bordos engastados e apoiados, nesse caso, dois bordos apoiados, dois bordos engastados. A gente se depara com o caso 4A e o caso 4B, em que, no caso 4A, o maior bordo, o LY, é sempre o maior comprimento, é o lado apoiado. E no outro caso, 4B, o maior bordo, o LY, seria o lado engastado. No nosso caso, o menor lado, ele é engastado. Portanto, nós recaímos no caso 4A, em que o lado com bordos apoiados, ele possui maior comprimento. E o lado com bordos, no caso engastados, ele possui o menor comprimento. E entrando na tabela de Ciserne, nós entramos com a razão Ly sobre Lx, em que a razão entre o comprimento da laje pela largura equivale a 1,11. Caso esse valor fosse maior do que 2, a laje teria que ser dimensionada como se fosse uma viga.
porque ela seria armada apenas em uma direção, com a armadura principal disposta em uma direção e a armadura secundária de distribuição na outra direção. Como esse valor é menor do que 2, menor ou igual a 2, então a laje é dimensionada como se fosse uma laje, ou seja, ela é armada em cruz ou armada nas duas direções, como você desejar chamar. Então a gente precisa calcular armaduras realmente, efetivamente, para serem armadas nas duas direções. Bom, entrando com esse valor na tabela de Ciserne, note que, pelo livro do Décio Moreira da Rocha, ele chama a razão Ly, Lx de epsilon. Eu chamo de lambda, sempre me adequei a lambda desde aluno e nunca modifiquei na minha mente, né, esta variável. Bom, entrando com essa variável de lambda na tabela, no caso 4A, como a gente já determinou no slide anterior, a gente pode interpolar o seu valor 1,11, estando entre 1,10 e 1,15, podemos interpolá-lo, ou escolher um dos valores que irá fornecer valores de denominadores menores. Porque quanto menor o valor do denominador, maior será o momento fletor positivo e menor será o momento fletor negativo, em detrimento aos valores apresentados pelo lambda, no caso de 1,10, o valor de 1,15 oferece valores para o denominador menores. Então, eu posso entrar na tabela como 1,15 e extrair esses valores referentes a 1,15, que seriam 39 e 32 para mx e my, 12 para o ny. Então, deixo aqui a notinha apenas para reforçar. Você pode interpolar ou extrair os valores mais conservadores, ou seja, os menores valores para o denominador. Então, 1,15 fornece esses valores extraídos da tabela, do caso 4A, tabela de Ciserne. Então, apenas recapitulando e reforçando este ponto de decisão importante quando tiver uma laje com bordo semi-apoiado, semi-engastado. Então, caso aquela largura da laje L5 ela recaísse no valor equivalente a 85% do comprimento da laje L6, estão as duas juntas, as duas adjacentes, L5 e L6, caso isso fosse verdade, tudo mudaria e a gente recairia no caso 5A na tabela de Ciserne, se tem um lado apoiado e o outro engastado, ou seja, a laje 5 ela poderia ser considerada como um bordo engastado. Eu particularmente, independente dessa regrinha, eu sempre calculei essa laje nessa situação da seguinte forma, desde aluno, é um critério meu. Eu sempre dimensionei pelo lado considerando apoiado e também considerando engastado, e extraindo o valor mais conservador para o momento fletor. Dessa forma, eu sempre me resguardei, pois isso gera um certo medo, certo receio no primeiro contato desse tipo de situação para o aluno, para a aluna, quando recém-formado. Sempre calculei pelos dois modos, quando tivesse uma situação de lado parcialmente apoiado ou engastado. Cálculo dos momentos fletores positivos e negativos. Bem, a gente vai entrar agora com o valor de mx na nossa equaçãozinha geral, em que nós temos a carga distribuída total multiplicada pela menor dimensão da laje ao quadrado, dividido por mx, para encontrar o momento fletor na direção x. Ou seja, a carga total da laje distribuído total já foi dimensionada nas aulas anteriores. O valor da largura da laje é de 4,4 metros e 39,8 é o valor extraído da tabela de Ciserne no slide anterior. O momento fletor X equivale a 0,269 toneladas metros. E para MY, teremos a mesma equaçãozinha, só muda o MY, o momento fletor em relação a Y, e o MY, no caso, em letra minúscula, que é extraído da tabela de Ciserne, que equivale a 32,2. Então, note que quanto menor o valor no denominador, maior será o valor do momento fletor. Então, aquela decisão de interpolar ou não interpolar vai recair nessa situação. Você pode interpolar, encontrar um valor menorzinho, mais preciso, ou já encontrar, definir, no caso 1,15, com valores menores para o denominador, e encontrar valores de momento fletor ligeiramente maiores, ficando sempre a favor da segurança. Na engenharia, quando você tem a situação de interpolar ou não interpolar, você tem essa segunda opção de definir valores ligeiramente mais conservadores, que também está certo e apenas economiza um pouco de cálculo e salva um pouco do seu tempo. Cálculo dos momentos fletores negativos. Dispostos os valores de nx e ny, se calcula, no caso, para nx igual a zero, como a gente entrou na tabela, nx igual a zero significa, pela tabela de Ciserne, que não há engaste.
Então, o XX, no caso, entrando com o valor de NX, a gente vai ter zero no denominador, momento fletor negativo equivale a 0 tonelada força-metro. E para o outro lado, o outro engaste, com NY, aí sim teremos o momento fletor negativo, com um certo valor, equivalente a carga distribuída total, multiplicada pela menor dimensão ao quadrado, dividido por 12, que é o valor de NY extraído da tabela de Ciserne nos slides, a 2 slides anteriores, encontrando um valor de momento fletor negativo equivalente a 0,891 toneladas-metros. Aqui, uma observação que normalmente momentos fletores negativos eles apresentam magnitude um pouco maiores do que as apresentadas pelos momentos fletores positivos. Comum se ter armadura negativa com um diâmetro maior do que o diâmetro da armadura positiva, em casos de residências, lajes de modo tradicional e de modo geral. Então, o cálculo da armação negativa depende do valor do momento fletor da laje adjacente. Então, a gente não vai dimensionar a armação negativa nessa aula. E sim, não poderia dimensionar numa aula seguinte, porque a armadura negativa, ela depende do momento fletor dessa laje e do momento fletor da laje adjacente. Para dimensionar a armação negativa entre a laje L6 e a laje L5, entre a laje L6 e as lajes adjacentes a ela, as outras lajes adjacentes a ela. Então, a armadura negativa, como ela fica entre lajes, ela depende do momento fletor negativo das duas lajes que se unem. Então, a gente não calcula, não dimensiona a armadura negativa nessa aula por esse motivo, mas guarda esses valores para caso desejar dimensionar a armadura negativa da laje L6. Dimensionamento das armações para o momento fletor positivo. Então, agora efetivamente vamos dar entrada no dimensionamento passo a passo da armação positiva. Então, com os momentos fletores já encontrados para as duas direções, no caso Lx e Ly, a gente possui duas opções: ou calcular a armação para cada momento fletor encontrado, para Mx e My, ou pensar, selecionar o momento fletor de maior magnitude encontrado entre Mx e My, calcular esse maior valor e aplicar a armação encontrada nas duas direções. Assim você evita que o operador de manobra ele inverta o espaçamento ou o diâmetro da armação na direção x e y. É muito comum isso acontecer. Não é, aliás, não é comum, mas pode acontecer. Isso já aconteceu em obras. Então, para evitar, você pode simplificar. A economia é muito ínfima de calcular a armadura para MX e a armadura para MY. A diferença é muito ínfima. Às vezes não tem nem diferença para monofiltores muito pequenos, como nesse caso dessa residência. Então, eu calculo a armação nas duas direções, o espaçamento para as duas direções, com base no maior momento flutor encontrado entre MX e MY. Então, deixo aqui apenas essas notinhas, explicando que não se justifica esse retrabalho, ou esse preciosismo de calcular para MX e MY, cada um uma armação diferente, um espaçamento entre barras de aço diferente. Momento fletor ponderado. O maior momento fletor nominal obtido pela tabela de Ciserne equivale a 0,332 toneladas-metros. O momento fletor ponderado ele equivale a esse momento fletor multiplicado por 1,4. Note que na ocasião a gente encontrou como MY, né, como 0,332 de praxe. Quando eu encontro o maior, eu pinço, seleciono o maior momento fletor, de praxe eu chamo tudo MX, para o dimensionamento da armação. Mas nesse caso específico, caiu de ser MY o maior momento fletor, foi maior do que o MX. Você poderia chamar aqui de MY e continuar o dimensionamento dessa forma, mas é de praxe minha, sempre considerar MX e a forma padrão para o momento fletor. Então, apenas recapitulando, sempre indique no projeto, na hora de cálculo, o momento fletor nominal e o momento fletor ponderado, multiplicado por 1,4. Para o colega ou a colega que vier a verificar seu cálculo, ele saber quem é o valor nominal e quem é o valor ponderado, para ele fazer as efetuações, as verificações. Ponderando, a gente chega a 0,465 toneladas-metros. Esse é o valor que efetivamente iremos utilizar no dimensionamento da armação positiva, não o momento fletor nominal. A gente utiliza o momento fletor ponderado para o dimensionamento da armação positiva.
Cálculo do KPMD. Como eu falei nas duas aulas anteriores, essa aula é um reforço para você aprender e dominar sobre o valor do KPMD e sua importância. Eu vou trazer ele em aulas de laudos técnicos, eu vou reforçar muito o KPMD, pois é a equação mais importante, ao meu ver, dentro do concreto armado. Me ajudou muito até aqui. Então, ela é fácil de ser utilizada e fácil de ser interpretada. A fórmula do KPMD equivale no numerador, aumento fletor ponderado, solicitante, e no denominador, largura para lajes. A gente considera 1 metro de largura por conveniência, calcula sempre o momento fletor por faixa de 1 metro de laje. O D é a altura de cálculo, não a altura total da laje. E o FCD é a resistência de cálculo do concreto. Um FCK, é o FCD. Então, FCD é o FCK dividido por 1,4. Cálculo do KPMD. Então, nós estamos aqui recapitulando o D, a altura de cálculo, a distância entre o centro de gravidade das armações. No caso, temos apenas uma linha de armadura, vamos ter uma linha de armadura na laje. Não temos duas camadas de armação na laje. A gente sempre vai ter uma camada apenas. Então, a distância entre o centro de gravidade no barra de aço, a face externa do concreto. O valor de D minúsculo. E o H minúsculo é a altura total da laje. A gente não utiliza o H no cálculo, a gente utiliza sempre o D minúsculo. Então, a altura já foi definida lá na aula 4, o D minúsculo, como sendo de 10 centímetros para todas as lajes do pavimento TR, do piso do pavimento TR. E o valor do KPMD, portanto, a gente pode calcular substituindo o valor ponderado ao momento fletor, já encontrado, pelo valor de 0,10 metros, que equivale ao valor de D minúsculo, faixa de 1 metro de largura de laje, e o FCK dividido por 1,4. O FCK de 30 MPa equivale a 3.000 toneladas por metro quadrado, dividido por 1,4, resulta em 2.142,86 toneladas por metro quadrado. O PMD equivale a 0,022. Para lajes, esses valores de PMD costumam ser bem pequenos, bem miúdos, se comparados com valores de KPMD que iremos encontrar para as vigas. Então, é muito comum a gente encontrar valores de menor magnitude para lajes do que comparado para vigas, com as vigas. Então, para o KPMD, de modo geral, sempre considero 3 casas decimais por ter valores pequenos, e assim ter uma maior precisão no cálculo. Então, o KPMD, como ele possui um valor de 0,022, e esse é menor do que o KPMD do aço CA50, que é de 0,32, é um valor fixo para o aço CA50, esse KPMD. Como ele é menor, significa dizer que o dimensionamento satisfaz, pois o concreto não irá romper por ruptura frágil. Nota, para lajes, o valor do KPMD ele costuma ser pequeno, como eu falei, com valores numéricos aparecendo na segunda ou na terceira casa decimal. Daí a importância de sempre considerar no Excel, por exemplo, na planilha de Excel, considerar para o KPMD deixar lá 3 casas decimais padronizadas. Capa X. No KPMD até a armação, a gente passa pelo capa X e pelo capa Z. São dois coeficientes eh, matemáticos que irão nos auxiliar. O capa X ele é resolvido pela equação do segundo grau. Essa equação é fixa, sempre vão ser esses valores, 0,272 e menos 0,68. O KPMD a gente já encontrou, substitui na equação. Sempre que tiver uma equação, a gente não tiver resolvido ela ainda, eu sempre procuro chamá-la com um retângulo, número de cálculo, e indicar pela letrinha romana, no caso, número 1 é logaritmo romano. Essas duas equações, número 2, algarismo romano. Então, eu identifico as equações por algarismos romanos. Então, delta igual a B2 menos 4AC, resolvendo essa equação do segundo grau, né? 0,68 vai ficar positivo ao quadrado, menos 4,0272, vezes o valor do KPMD de 0,022. Um delta equivale a 0,439. Esse valor não pode ser negativo. Se der negativo, alguma coisa está errada em sua conta, em seu cálculo. O capa X, a partir do valor de delta, a gente vai identificar agora dois valores, capa X linha e capa X de duas linhas. O valor de menos B vai ficar positivo, pois menos 0,68 fica positivo. Mais ou menos encontra a capa x com o valor de mais e menos com o valor de menos encontra a capa x de duas linhas. O delta já está aqui e 0,272 ele é imutável. Sempre vai ser esse valor nas equações. Então, capa x a gente encontra como sendo capa x de linha 2,4680 por um lado e o capa x de duas linhas por outro lado 0,032. A gente sempre fica com um valor menor do que 1. No caso, capa x de duas linhas, ele possui um valor menor do que 1.
capa X de linha é maior do que 1. A gente descarta o valor de capa X de linha e fica com o valor de capa X de duas linhas para o nosso cálculo. Então, quanto menor o valor de capa X, melhor para o cálculo, menos armação. Só que apenas explicação rápida, já pronunciada, já proferida nas aulas anteriores, por que da escolha do capa X de linha ou capa X de duas linhas? Pois bem, o valor de capa X de linha, no caso de 24680, quando a gente multiplica ele pela altura da laje, a gente tem a condição de encontrar a posição da linha neutra. Então, se eu multiplicar o valor de capa X, seja o linha ou duas linhas, pelo valor de H, eu vou encontrar a posição da linha neutra dentro da laje. Ele tem esse poder. Então, daí a importância do CAPMD, capa X, capa Z, você consegue extrair muita coisa, muito conhecimento, muito controle concreto para a laje e o para a viga. Então, capa X de linha multiplicado por H equivale, no caso, a 29,62 centímetros. Como a nossa laje possui apenas 12 centímetros de altura total, então significa dizer que a linha neutra para esse valor de capa X de linha cairia fora, no caso, do limite de nossa laje. Então, ele não pode ser aceito, não faz sentido nenhum. Então, ele fica fora do limite da laje, então ele é descartado. Enquanto que o capa X de duas linhas, em contrapartida, ele, ao ser multiplicado pelo valor de 12 centímetros, pela altura total da laje, ele nos explica, ele nos sinaliza que a linha neutra estaria a 0,38 centímetros na face externa do concreto. Então, a linha neutra está dentro da laje. Então, isso significa dizer que ele é aceito por esse motivo, por gerar um valor de posição de linha neutra que recai dentro da altura total da laje. Então, capacete de linha ele não é aceito nessa situação, capacete de duas linhas ele é selecionado e damos continuidade ao cálculo, ao dimensionamento. Estamos fazendo o dimensionamento. O cálculo é quando a gente encontra os esforços solicitantes. O dimensionamento para encontrar a armação ou dimensão de uma peça para resistir aos esforços solicitantes. Então, o cálculo do capa Z é dado por essa equação. Capa Z é igual a 1 menos 0,4 vezes capa X. A equação é constante, né? Quanto maior o valor de capa Z, melhor, menos armação também. Então, quanto maior o valor de capa Z, menor. O capa Z ele vai para o denominador da equação da armação. Então, eu procuro não arredondar, eu deixo 0,987. Independente desse número 2 se fosse 5, 6, 7, 8, eu mantenho as três casas decimais sem arredondar, poder ajudar ligeiramente de um conservador no cálculo da armadura. No item 3.7, finalmente, chegamos ao cálculo da armação. O cálculo da armação total por metro é dado por essa equação, já velha conhecida nas últimas duas aulas de lajes maciças, em que a armadura transversal da laje, seção transversal da laje, equivale a momento fletor ponderado dividido pelo valor de capa Z, vezes a altura de cálculo, vezes o fator de FYD, que é a resistência de cálculo ou de projeto da barra de aço. Então, ao adotar uma barra de aço CA50, eu encontro um valor reduzido de cálculo de resistência de 4,35 toneladas por centímetros quadrados para a barra CA50. Muito fruto ponderado 0,465 toneladas metros. Note que eu não tenho FY em toneladas por centímetro quadrado, porque tonelada vai ser eliminado com o denominador. Em centímetros quadrados, para permanecer, eu encontro a armação direto em centímetros quadrados. E o D é o 0,10 metros, a altura de cálculo da laje, já definido nas aulas anteriores. O capa Z foi encontrado no slide anterior. Daí a importância de manter o número de casas decimais para cada personagem nas equações. Para o capa Z, eu sempre mantenho três casas decimais. Você pode adotar quatro no Excel, mas tenha cuidado. Pois quanto maior e mais preciso for a definição do número de casas decimais para cada elemento da equação, com maior acurácia você vai obter os valores, os resultados finais. Então tenha cuidado, se familiarize com os números de casas decimais, cada variável da sua equação. A armadura equivale a 1,08 centímetros quadrados por metro, pois aqui considerando por faixa de metro o cálculo de laje. No caso de viga, a gente não vai se preocupar por metro, pois a viga sempre vai possuir uma largura menor do que 1 metro, 20 centímetros, 15 centímetros. Para vigas, vamos calcular sempre em centímetros quadrados a armação, mas para a laje é sempre por metro. Se lembre disso. O FYD, que é a resistência de cálculo, no caso da barra CA50, que vale 5.000 quilos, metro quadrado, para o caso CA50,
dividido pelo coeficiente de redução da resistência, γS, que equivale a 1,15 sempre para a barra de aço concreto armado. Pegando no valor, eu procuro utilizar em toneladas de centímetro quadrado, equivalente a 4,35. Esse valor naturalmente vai entrando na sua mente de tanto calcular, dimensionar. E vamos adotar no projeto uma barra de aço CA50, CA60, cujo limite de diâmetro para a barra CA60 em concreto armado é de 5 milímetros. Ou seja, caso eu viesse a adotar uma barra CA50, como eu calculei tudo como CA50, eu teria que utilizar uma barra de 6,3 milímetros, 8 milímetros e assim por diante. A partir de 6,3, a barra ela passa a ser CA50, só lembrando. E até 5 milímetros, a barra é CA60. Então, eu poderia botar no cálculo, substituir 5.000 por 6.000 e assim por diante, ou calcular tudo como eu faço, considerando CA50, e na hora de definir se é 60 ou se é 50, em função do diâmetro, eu continuo o dimensionamento normalmente, pois o fato de voltar, substituir, encontrar de novo a armação, a diferença é muito pequena, não justifica toda hora ficar modificando. Então, por essa razão que eu calculo, dimensiono tudo como barra CA50 e na hora de definir o valor final no projeto, eu considero como 5 milímetros. Aqui porque o KPMD eu encontrei para barra CA50. O valor do KPMD definido no cálculo do dimensionamento, ele foi feito para barra CA50. Então, eu considero tudo em função do CA50. Mas na fase de projeto, caso eu opte por uma barra de 5 milímetros em CA60, apenas modifico ela aqui, estou a favor da segurança e coloco no projeto. Não vai modificar nada em termos de cálculo. Então, a área unitária da barra de 5 milímetros equivale a 0,19 centímetros quadrados. Ela será dividida pelo valor da armadura total encontrado para essa laje para resistir esse aumento fletor ponderado. Para resistir esse aumento fletor ponderado, precisamos de 1,08 centímetros quadrados de aço de barra CA50 por metro para resistir a esse aumento fletor ponderado. Mas nós dispomos de barras de 5 milímetros a cada tantos metros. Esse é o espaçamento. Então, a gente encontra agora o espaçamento sendo no valor de 0,17 metros, ou seja, 17 centímetros. 0,19 dividido por 1,08 equivale a 17 centímetros. Esse valor está ok ou não está ok? Bem, pela norma, NB1 78 também, o espaçamento máximo entre eixos de barra de aço deve ser limitado a 2 vezes a altura de cálculo da laje, ou seja, nesse caso, 2 vezes 10 centímetros, que equivale a 20 centímetros, e também deve ser limitado a 20 centímetros. Então, a gente tem que pegar o menor desses dois valores e utilizar como fator limitador do espaçamento. Caso esse espaçamento fosse maior do que 20 centímetros, por exemplo, como encontramos aqui o limite como sendo de 20 centímetros, temos que reduzir o valor de S, o espaçamento, para 20 centímetros ou menos. Nesse caso, já é menor do que 20 centímetros, então você pode arredondar para 15 centímetros. Sempre utilize esse espaçamento como múltiplo de 5 para ajudar o operário na obra. Eu poderia utilizar aqui 15 centímetros, eu posso utilizar 10 centímetros e assim por diante. Orçamentos entre barras, apenas elucidando. Aqui é uma janela. Sempre que a gente pede para fazer uma abertura numa laje, quebrar a laje, literalmente, dentro de um espaço delimitado, poder identificar a armação, quando a gente não tem essa identificada num projeto, caso seja uma obra antiga, um prédio antigo, você pode sim pedir uma abertura de janela, né, no caso da laje existente. Então, aqui, só para elucidar, o espaçamento máximo entre barras de aço tem que ser equivalente a 2 vezes D, que é 2 vezes a altura de cálculo, espaçamento máximo, ou 20 centímetros. Caso você precise fazer uma janela num laudo técnico, por exemplo, peça para fazer uma abertura nessa janela no cantinho da laje, não no meio da laje. E essa abertura você pode pedir com quais dimensões? Recomendo que você peça com dimensões na ordem de 3 vezes H ou até 4 vezes H nas duas direções, porque H é maior do que D. E a armação normalmente vai estar, se for seguir a norma, se ela seguiu a norma direitinho, ela vai estar armada no máximo a 2 vezes D. Então, se você pedir uma abertura com dimensões de 3 vezes H nas duas direções, você fatalmente vai conseguir identificar a armação, o espaçamento entre as armações nas duas direções. E agora com relação aos diâmetros das barras. Bem, o diâmetro da barra ele é limitado a um valor de H sobre 10, em que a H equivale à altura total da laje e não a altura de cálculo, que seria o D minúsculo.
Alguns livros já vi considerando D minúsculo, mas em livros antigos sempre consideramos igual H/10. Bem, H/10 então é o limite. No caso, nós temos uma laje com 12 centímetros de altura total. Então, a bitola máxima, o diâmetro máximo de barra de aço que eu posso utilizar para armação positiva teria que ser no máximo de 1,2 centímetros. Estamos com muita folga. Como estamos adotando barra de 5 milímetros, vai ser muito inferior ao limite estabelecido por norma para diâmetro de barra inserido no corpo do concreto. Bom, como adotamos 5 milímetros, só explicando, esse valor está dentro do limite de H/10. Esse limite ele é muito importante. Caso você não respeite, você pode criar problemas sérios na laje, como fissuras e trincas, antes mesmo da laje entrar em carga, efetivamente vier a ser utilizada. Já vi isso acontecer em prédios modernos, calculados por softwares de última geração, de 2010, 2015 para cá, e é uma situação muito inconveniente, prédios de luxo, tipo a beira-mar, e com trincas e fissuras em suas lajes, no porcelanato. Eh, não é justo fazer isso com o cliente. Então é uma coisa boba, isso aqui ajuda muito a evitar essa fissura e trinca. Então sempre limite as barras àqueles orçamentos pintados no slide anterior, e o diâmetro da barra, como ditado aqui, como sendo no máximo equivalente à altura total da laje dividido por 10. A especificação da armação positiva. E a armação positiva, aí no caso de projeto de completo armado, a gente chama dessa forma: N6, tracinho 45, e de 5, tracinho 512 a cada 10. O que é que significa isso? O N6 é o número da barra, por exemplo, aqui no caso, N6. 45 ele equivale à quantidade de barras na direção X ou na direção Y. Na direção em que o N6 estiver armado. 5 é o diâmetro comercial da barra, no caso, 5 milímetros é o diâmetro adotado. 512 é o comprimento da barra adotado nesse projeto, para o caso da N6. O N6 possui 512 centímetros. E a cada 10 centímetros é o espaçamento entre eixos de barras, no caso, barra C60 de 5 milímetros. E por fim, a distribuição da armação positiva na laje. Como é que ela é dada? Dessa forma, nós temos a armação em uma direção e a armação na outra direção, porque nossa laje é armada nas duas direções. As duas armações contam, são armações principais, porque a laje é armada em duas direções, por ter o valor de lambda menor ou igual a 2. Então, nós temos o N6, como definimos já no slide anterior, a nomenclatura, e na outra direção tivemos um N3. Então, sempre que tiver, no caso, o diâmetro é idêntico, mas o comprimento difere. Então, se o diâmetro ou o comprimento ou o espaçamento diferir entre uma armação e outra, então a nomenclatura tem que ser diferente, não pode ser igual. Então, nós temos aqui 490 centímetros, a distância entre face interna de vigas. 4 centímetros, no caso, é a distância que eu adoto entre o término da barra de aço e a face externa da viga. Eu sempre paro minha barra de aço a 4 centímetros no caso da face externa da viga. Nesse projeto, eu descontei 4 centímetros de cada lado, obtendo 490 centímetros é o comprimento interno da laje, mais 15 centímetros de cada viga, cada largura de viga. Subtraindo 4 centímetros de cada lado, eu encontro o valor de 512 centímetros, o comprimento dessa barra de aço. Então, não adote barra CA60, no caso de 5 milímetros, para armação negativa. No caso aqui, é armação positiva. Mas só adiantando, para armação negativa, evite a armação com o diâmetro de 5 milímetros, pois elas são amassadas facilmente no pisar, no pisotear dos operários da equipe de obra durante a concretagem. Então, deixo minha gratidão, mais uma vez, por me receber em mais esta aula. Terminamos aqui o assunto de armação positiva. Foram 3 lajes, exaustivamente explicadas, explanadas, para fortalecer esse conhecimento em sua mente. Por hora, vamos dar um tempo em armação positiva e vamos começar a armação negativa, armadura volvente e adentrar na laje do segundo pavimento logo em breve, que seria o caso de cálculo de lajes pré-moldadas. Estou muito ansioso para apresentar a laje pré-moldada para você e, por fim, deixo aqui minha gratidão e caso você deseje que eu te mencione uma outra laje para armação positiva desse projeto do piso do pavimento 1 de nossa casa, basta me pedir pelo LinkedIn ou pelo YouTube, pelas mensagens, que eu irei dimensionar outra laje para você. Muito obrigado, pessoal. Deixo aqui minha gentileza e a minha gratidão.